Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mais um dia, mais uma noite, como o Senhor nos concede, estamos aqui reunidos diante dessa câmera, diante da palavra de Deus, para um dia eu cumprir o propósito que Deus vem botando no meu coração, trazer uma mensagem, um pequeno espaço de tempo no seu dia, para que você venha ser abençoado e ouvindo o que Deus quer falar ao seu coração. Amém? Vamos estar orando para dar início ao trabalho de hoje? Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por mais esse dia. Obrigado, Senhor, logo pela manhã, a sua misericórdia se renovada sobre nossas vidas, pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor nos proporcionou durante esse dia, pelos alimentos, pelos livramentos, pelas portas abertas, pelas respostas de orações, pelas curas, pelas libertações, enfim, meu Deus, por tudo que o Senhor operou nesse dia, nossas vidas. Pai, queremos te louvar e te agradecer por esse momento. Prepara, Senhor, o coração daqueles que irão ouvir a tua palavra nesse momento. Eu me coloco diante de ti, te pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo que o Senhor purifique minha mente, purifique meu coração e unja meus lábios, Pai, para ser um instrumento usado por ti agora, nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus amados, hoje nós vamos falar de algo que muita gente, as pessoas não gostam, falam, pô, vai tocar justamente na ferida, né? E é justamente isso. Abra sua Bíblia, quem tiver com a Bíblia próxima aí. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu. Segundo João? João, capítulo 8, versículo 7. Evangelho de Jesus Cristo, João, capítulo 8, versículo 7. Estarei lendo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ou seja, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Amém? Muitos já viram, já ouviram filmes, pregações, já leram essa passagem, e é justamente isso que nós vamos falar nessa noite. Meus amados, primeiramente, que não pense você que essa palavra de hoje, nesse vídeo curtinho, vai ser algo para dar legalidade para você que está agindo errado, falar, ufa, então ninguém vai poder me acusar. O intuito de trazer essa palavra que Deus botou no meu coração é justamente outro, justamente ao contrário. O peso da responsabilidade do nosso dia a dia pode fazer a gente levar muitas pessoas a errar. Um exemplo que eu vou falar, já começar falando nisso, lascívia. Muita gente já escutou falar, outros nem escutaram. Lascívia. O que é a lascívia? A pessoa com o próprio corpo, ela despertar o interesse sexual no outro. Seja o homem na mulher, seja a mulher no homem. A pessoa se arruma naquela intenção de chamar atenção para suas partes físicas, para a sensualidade. Nisso você leva o outro a pecar, só que você está cometendo um pecado. Um outro pecado que muitas vezes as pessoas passam despercebido, a palavra diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Se passar uma mulher ou um homem, basta você olhar e na sua mente cobiçar, você já pecou. Não é só o ato de pegar, beijar e cumprir um ato sexual que você está pecando. A palavra diz, se você desejar, se na sua mente você cobiçar, você já pecou. Então são situações corriqueiras do dia a dia que nós estamos pecando. A nossa mente faz a gente pecar. Uma fofoca, um comentário a mais. Você viu fulano? Não só de quem está falando, como também de quem está emprestando ouvido a uma fofoca. Meus amados, o que Deus está querendo dizer com isso? As pessoas têm mania de querer atirar pedra, ou seja, apontar, acusar, em coisas muitas vezes grandes, outras mais banais, como se Deus qualificasse o tipo do pecado. Vou dar uma notícia para você. Não existe pecadinho nem pecadão diante de Deus. Você sabia disso? Se você, como eu falei agora, cobiçou a sua vizinha, olhou, desceu no elevador, chamou a atenção, o corpo dela, você desejou, você está pecando tão igualmente aquele cara que pegou e matou o outro semana passada. Ou aquele que atirou ontem, que eu nem comentei aqui, naquele pai de família dentro do carro. Diante de Deus, o pecado é pecado, meu amigo, meu irmão. Você sabia disso? As consequências é que são diferentes para cada atitude. Mas uma vez o pecado consumado leva à morte. Espiritual nós estamos falando. Mas as consequências, cada um tem o seu grau. Existe a lei dos homens. Quem roubou vai pagar pelo crime de roubo. Quem matou de homicídio e assim vai.
se você só cobiçou, ou traiu, ou chegou a ter uma situação, você vai arcar com essas consequências no mundo espiritual e no mundo real. Cada um, mas diante de Deus, falar que você tem menos culpa diante de Deus do que fulano que fez isso e aquilo, não existe isso. Então por isso que Jesus deixou esse exemplo aqui. Tentaram armar uma pegadinha para Jesus, trazendo aquela mulher que foi pega em adultério para... não vou entrar nesse mérito dessa passagem. Eu quero falar justamente da parte que ele fala que a condenação dela ali seria ser apedrejada. Mas aí Jesus fala, sabendo a intenção do coração de todos que estavam ali, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Com a autoridade que ele tem, ele falou isso. E abaixou a cabeça. É justamente isso que eu estou querendo passar para vocês. Hoje em dia, mais do que nunca, com as redes sociais bombando, escândalos acontecendo, as pessoas fuzilando, se esquecem que estão pecando, que estão errando. Como se você não errasse constantemente, diariamente. Fala para não julgarmos, porque com o peso que a gente julga, nós seremos julgados. Vocês já pararam para pensar isso, não? É muito séria essa situação, só que passa despercebido. Os afazeres do dia faz com que a gente não perceba. Mas um comentário no WhatsApp, um comentário você assistindo no jornal, a palavra fala, nós vamos ter que dar conta das palavras que saem da nossa boca. A nossa boca, a mesma boca que abençoa, ela não pode amaldiçoar. Porventura sai de uma fonte de água doce, pode verter uma água amarga. A palavra fala, dá outros exemplos, mas é justamente isso. Se você é ungido de Deus, se é abençoado, você tem o selo do Espírito Santo sobre a tua vida, você tem que usar a sua boca, o seu lar para abençoar. E não para acusar, não para apontar, não para fazer fofoca. Amém? Muitas das vezes, muitos crimes aconteceram, caso a gente sabe aqui no Guarujá que aconteceu, levou à morte por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira. Quantas pessoas por engano acontece isso diariamente no Facebook, Instagram, repassando mensagens falsas, essas famosas fake news. E aí a pessoa bota até nome bonito, né? Fake news, como se fosse muito bonito. Instrumento do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Você está entendendo o lado espiritual de todas as artimanhas que o inimigo usa para nos fazer errar durante o dia? Não é engraçado isso, mas passa desapercebido. Aquele que não tem a primeira pedra, que não tem pecado, atira a primeira pedra. Se coloca na posição dela, bom a ser apedrejada. Quantas vezes aconteceu contigo? Injustamente te acusaram de algo. Se tivesse uma pessoa como Jesus chegasse e falasse para aqueles que te acusaram, pode ser que até mesmo que você saiba, de muita gente te acusou, te apontou, te condena, você sabe de podres dessa pessoa. Mas e aí? Essas pessoas, as outras, estão na direção de Deus, estão no caminho de Deus? Você que tem que fazer a sua parte. Você que está no caminho do Senhor, você que confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você que é um cristão, você que segue a palavra de Deus, você tem que estar consciente da sua posição. Você não é que nem os outros. Você não pode ser massa de manobra. Época de eleição, época na política, então, meu Jesus, a pior coisa que pode existir, então. Pessoas levando uma bandeira mais forte do que até mesmo do time de futebol, como a gente vê por aí. As pessoas são capazes de matar por causa disso. Defendendo um falso ideal do quê? Como se pudesse fazer alguma coisa. Como se fosse, tivesse condição de mudar algo. Amém? Então nós vamos recapitular, mas bem breve. Analisa a sua vida. Pensa na sua vida, nas suas atitudes, como que está a sua vida com Cristo, como que está o seu relacionamento com Deus. Analisa tudo isso antes de abrir sua boca para poder falar do outro. Seja a situação que for, seja você olhando uma situação que você sabe que merece uma condenação, mas não abra a sua boca, porque você também não é merecedor. É a misericórdia de Deus que é renovada todos os dias que é a causa de nós não sermos consumidos. Nós só somos salvos pela graça de Deus por causa de Jesus Cristo, porque a nossa condenação já era certa. Dê glória a Deus por você estar no caminho do Senhor. E se você não está, hoje mesmo procure uma igreja. Hoje é dia de culto. Entrega a sua vida a Jesus. Deixe Ele transformar a sua vida, que o mais Ele fará. Amém? Saia desse lamaçal do pecado de vida dissoluta que o pessoal vive por aí e venha para o caminho do Senhor. Deixe Ele governar a sua vida. Você vai passar a enxergar diferente, agir diferente e falar diferente. Que esse é o ponto principal. Não condenar, não acusar. Amém? Que Deus possa te abençoar com esse recadinho de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a sua vida e toda a sua família no dia de hoje. Em nome de Jesus, amanhã está junto aqui. Amém? Deus te abençoe.